Fala pessoal, boa noite. Trazendo aí mais um vídeo rápido aqui para vocês, né? O mercado tá cada vez mais insano. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Falando aqui um pouquinho sobre o Bitcoin. Bitcoin, vocês viram aí que apesar da falsa sensação, né, de que ele estava entrando num canal de baixa, que era o fim do mundo, no final das contas hoje simplesmente ele fez, né, uma barra com bastante força compradora aqui e está conseguindo se manter por hora acima do suporte aí nosso aí dos 77, 78 mil dólares, tá? O que é um sinal extremamente positivo, tá bom? O que significa que a gente ainda o mundo não acabou, né? Não entramos, ai nossa, bear market, só ano que vem. Então não, tá pessoal, podem ficar tranquilo, né? O pessoal tá com esse desespero, dessa euforia, né? Desse desespero, nossa, tarifas, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar amanhã, nem hoje. O que a gente tem que fazer é continuar acompanhando os índices. E aquilo, quem compra Bitcoin, você é um investidor conservador, você não precisa ficar preocupado, porque a trajetória do Bitcoin, ela é ascendente, tá? Ela é ascendente. Você pega aí o gráfico semanal, a gente enxerga, né? A trajetória dele é ascendente. Então, se você é um investidor de longo prazo, você não precisa ficar preocupado, tá? Se você faz ali aportes mensais, ao invés de o que você colocaria na poupança, você está colocando Bitcoin, fica tranquilo. Ele é um único ativo que a gente pode te garantir para falar, olha, tem confiança, tem usabilidade. É muito diferente do ouro, de qualquer outro ativo, tá? Então, assim, não tem nem o que a gente falar. O Bitcoin, ele é intrínseco a si próprio, tá bom? Então, se você está investindo em Bitcoin e pensa no longo prazo, não precisa ficar preocupado. Ah, o economista tal falou que o Bitcoin vai a zero. Ah, não sei o que. Gente, tá? Sai dessa histeria, né? Depois da pandemia as pessoas parecem que ficaram cada vez mais ansiosas, perturbadas. E até alguns gestores falando, nossa, às vezes uma empresa de tecnologia, por exemplo, que foi ruim ali nos resultados, todo mundo quer sair do setor de tecnologia que não presta. Tem um fundo imobiliário que reduziu os dividendos, nenhum fundo imobiliário mais presta, quer migrar tudo para outra coisa. Então as pessoas estão muito ansiosas, estão achando que vão fazer ali todo mês 50% de lucro, querem coisas assim absurdas, né? Expectativas absurdas. Então vamos ter paciência, tá bom? Então, sendo claro aqui, Bitcoin continua dentro da área de suporte dele, tá? Não foi perdida, inclusive esse pavio semanal aqui tá muito bonito, então a ideia é que a gente se mantenha isso aqui, ele volte, tá? A fazer aqui a recuperação e a gente consiga ver aí de fato uma retomada dele com mais impulso, né? Aos pouquinhos, até que ele consiga aí retestar novamente a zona dele ali dos 108 mil dólares, tá? Por enquanto a gente segue observando, mas o cenário está totalmente dentro do esperado, tá bom? Agora, pessoal, falando um pouco de altcoin, tá? Eu já tinha comentado alguns vídeos atrás que as altcoins elas já estão totalmente subvalorizadas, tá? O pessoal demoniza muito altcoin, fala, mercado morreu, não sei o que, o mercado morre desde que o Bitcoin é Bitcoin, né? O Bitcoin morreu várias vezes, o mercado de capitalização total das altcoins morreu várias vezes e nem por isso deixaram de performar muito bem em janelas de tempo específica, tá? Pelo menos uma vez ao ano no mínimo, elas simplesmente disparam porque chega uma hora que não tem mais o que ser vendido, né? E aí chega no momento de otimismo, o que as pessoas fazem? Começam a comprar. E aí começa a comprar que nem louco, achando que vão fazer 10.000%, né? Que vão morar em Marte. Então a gente tem que saber lidar com essa euforia ou desespero do mercado que está cada vez mais desequilibrada, né? Isso também, em certo modo, graças a essa guerra comercial entre os Estados Unidos e China e os outros países envolvidos, que também estão colocando ali o poder, né, de querer se mostrar mais forte que o outro acima do interesse do povo, ou independente de quem sejam os danos colaterais que eles causam. Mas isso é coisa que a gente não tem como controlar, só dá pra gente assistir e esperar pelo melhor, tá? Mas o mundo também não vai acabar amanhã. Já passamos por momentos muito piores, né? Há menos de 5 anos atrás tivemos uma pandemia, né? Nossa, foram 2 anos, aquela loucura, fecha tudo, o mundo acabou, e não acabou, a gente continua aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer é o quê? Se planejar, manter a análise técnica e fundamental e nunca simplesmente achar que as coisas vão ser no milagre,
tá bom? Então o mercado total aqui das altcoins, excluindo o Bitcoin e o Ethereum, na minha opinião, após ele já vir em queda desde dezembro, tá? Embora muita gente está falando que a gente está desde janeiro, na verdade, a partir da segunda semana de dezembro, o mercado das altcoins já caíram forte. Muitas delas nem mesmo se recuperaram, né, em janeiro, tá? Elas continuaram a queda. Então a gente teve aqui na totalização do mercado, né, praticamente um topo duplo e não conseguiu romper, assim como foi o mesmo topo praticamente que a gente viu lá em 2021, tá? Praticamente, se você pegar aí o gráfico, né, desde 2021, sempre que a gente chega nessa faixa aqui, dificilmente ela é rompida e mantida, tá? Porque o mercado de altcoins ele ainda é muito imaturo. Embora ele vai ter uma funcionalidade que as pessoas ignoram, principalmente quem não conhece de mercado, de como funciona ali as deliberações das ações de uma sociedade anônima, não vem a aplicação, uso como isso vai ser, não pode, né? Mas vai ser muito lucrativo no futuro, porque isso de fato são empresas, né? E a tecnologia está cada vez mais presente. Então quem disser que não, que todas as altcoins só o Bitcoin vai sobreviver, está mentindo, tá? Não sabe nem, né, o potencial, não enxerga que de fato aqui são empresas que vão sim ter uma existência sólida, muitas vão à falência sim, vão deixar de existir, principalmente criptomoeda que não tem utilidade nenhuma. Mas não vão simplesmente morrer todas e ficar só o Bitcoin como única moeda existente na Terra e todo o resto vai ser pó. Não, tá? Não vamos ser extremistas, tá? O Bitcoin ele tem a característica dele, ele tem um valor intrínseco dele, que é único, que o objetivo dele é um. As altcoins o objetivo é outro. Tá? O objetivo dela não é ser igual ao Bitcoin, não é ser escassa igual ao Bitcoin. É a usabilidade dela e a forma que vai ser esse uso que vai diferenciá-la, que vai torná-las diferentes, e que já são diferentes, e vão torná-las de uma forma que tenham mais valor agregado. Hoje o mercado é muito imaturo e não enxerga isso, tá? Mas no futuro próximo isso tende a mudar. Mas voltando aqui para o gráfico, então a gente ainda está dentro, tá? Do suporte aí das altcoins do mercado total. Muitas já estão no fundo do poço, né, a níveis aí que a gente não enxerga desde 2022. Então vamos pegar um exemplo. Nós temos vários exemplos aqui, inclusive, né? A gente tem, por exemplo, a própria Sandbox, né? Vamos pegar algumas aí da área de games e etc, né? Você vê aí que está totalmente sobrevendida, tá? Tá aos mesmos níveis aí que a gente viu durante 2024, no bear market de 23, né? Até um pouquinho mais baixo ainda do bear market de 22, 23. Mas ela sempre, quando chega numa janela de tempo, ela performa bem, tá? Você pode avaliar que até mesmo quando nós estávamos em bear market em 2022, nós tivemos o bear market de 22. Quando chegamos aqui para iniciar janeiro, a gente teve um up, né? Ela saiu daqui da linha do 0,37 e muita gente começou a realizar lucro dela aqui em 0,81, tá? Isso mesmo ainda enquanto nós estávamos ainda em bear market, não bear market prolongado, tá? Então você tem janelas de tempo muito propícias que você precisa estar acompanhando e você pode ganhar um dinheiro muito bom nessas janelas de tempo, tá? Aqui, por exemplo, em novembro de 2024, né, ela performou de forma extraordinária, né? Saindo aqui do 0,22, quem comprou ela 0,22 até 0,28 aqui, fez um ótimo negócio, tá? Conseguiu aí fazer até 299, 300% de lucro, tá? Então quem segurou, realizou ela nessa faixa etária aqui, né? Teve aí no mínimo, conseguiu lucrar entre 100 e 200%, tá? Em questão de um mês, né? Praticamente um mês. Então são janelas de tempo que você tem que aproveitar, tá? É inevitável. Eu acho interessante você sempre diversificar o capital e selecionar sempre aquelas que podem ter uma performance interessante aí, tá? Porque a ideia do mercado especulativo é essa, é você justamente fazer dinheiro, né? E não simplesmente se agarrar, eu vou comprar só essa altcoin aqui, eu vou comprar só aquela ali. Não, pega aí uma Rune, por exemplo,
tá? A gente tem a Rune, ela está também nos valores mais baixos aí desde, né, de 2022, 2023, e toda a pressão de venda dela praticamente se esvaiu, tá? Podemos ter uma janela de tempo, pessoal, aí para as altcoins nas próximas semanas, mas essa janela ela está muito curta. Então, o que eu acredito, se a partir do fechamento dessa semana para a próxima, elas começarem a retomar, elas vão atingir preços alvos aí entre 50%, 100%, 150%, tá? No mínimo. Mas isso vai depender não só da análise técnica, não só pelo fato delas estarem sobrevendidas, vai depender também dessa guerra comercial, ao ponto que se isso vai se estender de uma forma mais longa ou não, tá? Eu vejo aqui que o mercado ele está um pouco fadigado de tanto vender, né? As pessoas se desesperaram muito. Geralmente, sempre quando a gente tem movimentos de desespero, eu acredito que nós possamos ter aqui uma alta de curto prazo, que ela não é garantida porque a gente está num cenário macroeconômico muito instável, tá? Tem muita instabilidade, né? Coisa que não se via há muito tempo, embora a gente está num cenário menos pior do que uma pandemia, mas está como se fosse pior do que o próprio Covid de fato, tá? Quando a gente está falando de altcoin, tá? Não estou falando nesse caso do Bitcoin, mas sim de altcoin. Então a gente tem uma janela de tempo curta que elas precisariam começar a engatilhar uma alta aí a partir da próxima semana e passar por esses níveis de resistência aqui, tá? Dificilmente, pessoal, eu acredito que ela vá romper muito acima disso, tá? A ideia, pelo menos, é que elas conseguissem dar uma performada assim rápida, porque sempre quando o mercado de altcoins sobe, ele sobe muito rápido, e chegar mais ou menos, pelo menos até aqui, tá? Você acha possível ele chegar aqui? Muito difícil, tá? A verdade é que eu acho muito difícil disso acontecer. Eu acredito que ele pare por aqui, dê uma falsa sensação ao mercado de que voltamos ao jogo, e no final das contas ele pega e despenca de fato e a gente entra num bear market mais prolongado para as altcoins, tá? Mas eu acredito, considerando o tempo que nós estamos, que isso é possível. Mas garantido a gente não tem como garantir nada num cenário como esse, tá, pessoal? Porque a gente aqui não está dependendo só de análise técnica, a gente está dependendo dos fatores macroeconômicos, políticos que a gente não tem controle e estão cada vez mais instáveis, tá bom? Então vai caber a nós ficarmos atentos aí nos próximos dias, esses desfechos aí com essas negociações em que o Trump está com outros países, essa retaliação da China que está se mostrando também que não quer dar braço a torcer, e isso vai ser, eu acho que decisivo no curto prazo para a gente saber se vamos ter um pequeno rally antes de fato de entrarmos num bear market mais prolongado para as altcoins, tá bom? Então a princípio é isso, e aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Se inscreve no canal, deixa seu like e ative as notificações que a gente vai estar acompanhando de perto esses próximos dias, essas próximas semanas, tá bom? Aguardo aí vocês, grande abraço, boa semana a todos.